Nós saudamos a amada igreja, que a preciosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus assista a cada irmão e a cada irmã. Nós trazemos ao reverendo Saulo o abraço da Igreja Presbiteriana de Uberaba, a igreja que foi pastoreada pelo nosso irmão, louvando a Deus pela vida do pastor Saulo, por estes 30 anos, partindo para 31 anos de ministério. Trazemos de igual forma também o abraço e as considerações de nosso concílio, de nosso presbitério. Reverendo Saulo, sinta-se abraçado por todo o presbitério nessa noite. Reverendo Saulo completa 31 anos de ministério, mas eu tenho o prazer de dizer que conheço o reverendo Saulo há 38 anos. Fomos colegas no IBEL, no ano de 84, na mesma sala, da qual fazia parte também a Lúcia. Lá permanecemos de 84 a 86, depois fomos contemporâneos no seminário, embora não da mesma sala, mas fomos contemporâneos, e nos reencontramos aqui em nosso presbitério. Certamente são muitos os feitos do pastor Saulo ao longo destes anos, servindo a igreja de nosso Senhor Jesus, pregando o Evangelho, assistindo, liderando. Certamente muitos feitos poderiam ser enumerados nessa noite, mas eu quero destacar que muitas pessoas podem ter muitos feitos, mas o que torna estes feitos legítimos é a integridade por meio da qual você produz estes feitos. E o pastor Saulo tem vivido esta integridade moral, pastoral, ao longo destes anos. A Deus nós damos glória, pastor Saulo, Lúcia e toda a família, celebrando com os irmãos esse momento. Nós vamos fazer a leitura em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, na vida cristã, nós precisamos trabalhar de tal forma que não venhamos a nos conformar com o presente século, porque só assim podemos experimentar a vontade de Deus, que é santa, que é boa, que é perfeita. Para isso, irmãos, é indispensável nós apresentarmos ao Senhor as nossas vidas com humildade, com fé, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que prepare os nossos corações e que de uma maneira especial abençoe as nossas vidas com a direção do Espírito Santo, santificador nosso. E eu quero convidar os irmãos a alguns instantes em oração silenciosa. Cada irmão, de forma individual, estará se dirigindo ao Senhor, buscando perdão, santificação, direção do Senhor em sua vida. Alguns instantes em oração silenciosa.
Senhor nosso Deus e bendito Pai, a vontade do Senhor é perfeita, é santa, é agradável. Mas nós só podemos viver a vontade do Senhor se assistidos pela Tua graça, se perdoados de nossos pecados, se santificados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, humildemente apresentamos ao Senhor as nossas vidas em oração nesta noite, pedindo: perdoe-nos, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Traga consolo à nossa alma. Ofereça-nos a direção Tua, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade perfeita. Abençoe-nos nesta noite. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus. Meus irmãos, pediram-me ali na porta que eu passasse a palavra à minha esposa. Então, não tem como eu me furtar essa realidade. Lúcia.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Tão bom ver todos aqui, né? É uma alegria imensa. Eu falei que hoje a gente está um pouco emocionado, né? Eu, Saulo, eu não sei ele, mas eu sei. Mas falaram para mim, para eu tentar fazer um resumo desses 30 anos. Mas como é difícil, né? Fazer um resumo de 30 anos de ministério, tantas alegrias, tantas vitórias, lutas, experiências, para resumir assim tão pouco tempo. Então, a gente dá muito graças a Deus por esses 31 anos, né? E eu falei, estava falando com a Agnes que ela que estava até fazendo essas imagens, falei assim, é até difícil escolher algumas imagens, algumas fotos, porque são tantas e todas trazem lembranças para a gente, né? Tanto é que quando o reverendo Roberto entrou ali, veio aquele turbilhão de lembranças. O reverendo Roberto, primeiro dia que a gente foi para o IBEL, chegamos no IBEL lá, tão novos, inexperientes de tudo, reverendo Roberto lá sendo professor nosso. Então, a nossa vivência com o reverendo Roberto já tem 38 anos, né? Então, a gente vai tentar fazer um resumo do resumo do resumo, né? Porque, senão, eu vou ficar aqui. Na verdade, eu falei que a gente inicia bem antes o ministério. A gente foi para o IBEL, em 84, eu e Saulo, e eu acho que pode ir passando. Ele colocou desde a conversão ali, né, do Saulo, quando a gente se conheceu, mas eu acho que dá para a gente dar uma... Vocês conhecem Saulo ali naquela foto? Tá lá no cantinho. Aí, quando a gente foi no IBEL, foi o primeiro EBF que a gente fez. Olha, a gente era bem magrinho, tá? Bem mesmo. Ali é a turma de 84 toda. Nós vamos dar uma corrida, tá? Senão... nós fomos... depois do IBEL, o Saulo sentiu assim que precisaria ir para o seminário, que não daria para ir para o campo somente como missionário, mas ele seria bom ser pastor. E aí a gente foi. Nós fomos para lá, e, ao mesmo tempo que a gente estava no seminário, ele teve uma igreja que a gente ficou em Nova Odessa. Então, esse tempo a gente ficou. Aí foi formatura dele, aí também deu uma volta, aí, voltou lá para o IBEL, né? Pode ir, André. Pode ir, hein? Falou do casamento, mas pode passar aí. E aí o ministério todo, que foi bem extenso, está sendo bem extenso, né? Aí a ordenação dele, que foi em julho de 91, né? Foi em julho de 91. Quando ele terminou o seminário, nós fomos trabalhar, né? Ele assumiu um campo em São Paulo, que era da igreja coreana, e a gente trabalhava com cortiço, menino de rua. Não tinha uma igreja mesmo, então eu trabalhava com esse grupo. E ali está o Saulo, o Mateus, com 2 aninhos e pouco, 3 anos quase, o Samuel. Era um auê, gente, porque pegavam o Samuel e saíam com ele, e eu tocando violão e vigiando o Samuel, e o Saulo na frente para pregar, e o Samuel rodando, na mão de um monte de gente, né? E quando terminava o culto, eu pegava o Samuel lá do outro lado, né? Além disso, ele trabalhava com as lojas coreanas também, ele pregava. Aí ele foi para a Missão Kaiowá várias vezes, tem umas fotos. A igreja, que foi a primeira igreja mesmo formada, e estava começando a terceira igreja, nós começamos... Pensa que a gente fazia tudo, né? O Saulo ele pregava e vestia a roupa para fazer o teatro. Está lá, ó. Né? Aí são os acampamentos, ele está aqui, o mesmo púlpito até que colocou. Ali foi a construção da casa pastoral, e lá no Alfredo Freire, né, o pessoal daqui lembra bem. Aí a inauguração da casa pastoral aqui, está até o seu Paulo, já falecido, que era presbítero.
Aí temos aí o seu Alexandre Chaban, né, e a esposa. São os trabalhos ali, EBF, do lado de cá, Retiro Espiritual. Eu estava comentando agora que a gente não tinha muito juízo, não. A gente agarrava todo mundo da igreja, colocava dentro do ônibus e ia para o Rio, gente. Hoje, jamais acho que a gente faria isso. Ia para lá e ficava vigiando a criançada lá, que senão a água podia levar. E a gente saía todo mundo. Ali tem essa parte. Aqui, ó, embaixo, foi o batismo, profissão de fé do Mateus, e ali é na Igreja Central que o Samuel já fez a profissão de fé lá na Igreja Central. Ali também, teatro, ainda aqui na terceira igreja. Ali o coral, as visitas, né? Ali já é na Igreja Central, ali é um trabalho que teve, eu estava regendo até o coral na época. Ali não é da Igreja Central, tá bom? Já eu pedi para trocar, mas não trocou ali. Ali é da quarta igreja, lá em Suzano. Guarda-Mor, e aqui é da Igreja Central. Até, inclusive, o doutor João ali foi no presbiteriano voluntário, foi o primeiro presbiteriano voluntário que foi feito ali na Igreja Central. Aí também. Depois, da Igreja Central, a gente foi para uma região que foi um desafio para a gente e foi uma bênção muito grande, que foi Tocantins. A gente não conhecia o norte, e ali o solo pastoreou 4 anos, foi uma experiência maravilhosa, de pessoas muito amáveis, que nos abraçou com tanto carinho. Foi uma bênção, uma experiência assim, edificante. Aí a turma dele todinha, né? Aqui já foi em Suzano. Foram 5 anos em Suzano, ficamos. E depois de um longo inverno, né, acho que foram 17 anos, 17 anos a gente retornou. Nós ficamos 9 anos aqui, retornamos, esse é o 4º ano. Aí o pastoreio dele aqui na terceira igreja, que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, e a gente se sente muito abraçado e amado demais aqui. E Deus tem nos levado a crescer junto com os irmãos. Não é só ensinar, não, a gente aprende muito. Então, o ministério, olha, consegui resumir, não deu para resumir bem, não, mas é o geral dos 31 anos, né? Mas a gratidão no nosso coração, assim, ali tem algumas fotos da terceira agora, a gratidão, acho que do Saulo e minha, das bênçãos que o Senhor tem derramado. Muitas vezes a gente tem lutas, mas se a gente for contar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, são incontáveis. Não dá para a gente mensurar a alegria e o privilégio de estar no ministério, que Deus tem abençoado e tem fortificado. Eu sei que tem abençoado a vida do meu marido, tem feito com que ele trabalhasse para a honra e glória do Senhor. Ela colocou no final ali família, né? A nossa família cresceu, além do Mateus e Samuel, agora nós temos 2 filhas, né? A Tuane, que o Mateus, infelizmente, não pôde estar, está no Espírito Santo, e o Samuel, que vai casar o mês que vem, né? Letícia. Então, nós ganhamos 2 filhas. Então, são bênçãos. Eu só posso dar graças a Deus pelos irmãos que nos acolheram em todas as igrejas, pelas orações que eu sei que fazem pelo ministério, pelos meus filhos, pelas minhas noras agora, né? Então, eu tenho que louvar a Deus, e louvar a Deus pelo esposo que Deus colocou na minha vida. Um homem que tem caminhado na presença do Senhor. Eu convivo com ele todos os dias. Eu sempre falo para ele que ele, além de esposo, é o pastor durante 31 anos na minha vida. Ele tem me pastoreado dia a dia. E tem sido uma bênção na minha vida. Tá? Agradeço pelo tempo. Eu sei que eu tenho que passar para alguém que eu não sei quem é. Obrigada, irmãos.
Só um minutinho, pastor. Que depois de todo esse trabalho, esse ministério, tem que ter uma homenagem, né? Está chegando aí uma placa de homenagem para ser entregue em suas mãos, viu? Pode projetar o último slide? Então, a mensagem das sociedades, né, para o pastor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. E agora aí mais uma mensagem para o Senhor. Nós sabemos que ao longo desses anos, tantos anos, né, de ministério, muitas foram as lágrimas vertidas. E esperamos, né? Estou vendo nada daqui, peraí. Estou vendo não, gente. Deixa eu terminar aqui. Espinhos retirados do caminho, mas com oração, fé e trabalho árduo, a vitória chegou. Bem-aventurados são aqueles que podem viver 31 anos, né, de trabalho para o nosso Deus e compartilhar tantas bênçãos. Agradecemos a Deus por sua vida, reverendo Saulo Monteiro da Silva, pela vida da sua família, que amamos também. Toda a igreja, eu sei que todos, né, que pudessem usar o microfone, teriam outras palavras, né, de carinho para lhe passar. E a nossa igreja se alegra com a sua vida ministerial. E louva a Deus por tê-lo como nosso pastor. Viu? Vamos passar em nome das sociedades. Pode ir lá, João. Pode subir aqui. Em nome da UMP, da UCP e da SAF e da Junta Diaconal. Pode vir aqui, João. Parabéns, pastor, pelos 30 anos de ministério. Cadê a É claro que nesses 30 anos ele teve uma auxiliadora idônea. Parabéns, tia Lúcia, por esses 30 anos ao lado do pastor. Meus irmãos, a idade é complicado, né? Antigamente, tudo isso podia acontecer, eu tirava assim de letra. Agora o olho começa a lagrimejar, não lagrimeja, fica embaçado, fica difícil diante dessas homenagens. Estou assim, muito alegre, feliz, né? Ver a minha esposa que não fala, falando. Hoje ela falou, né? Que minha esposa meio que muda dentro da igreja, mas uma grande mulher que nos acompanhou ao longo desses anos. O Mateus, que está ali ao lado, o Samuel, se coloca em pé aí, porque muitos não te conhecem, né? Você era pequenininho antigamente, né? Pode se assentar. A confusão, muitas vezes vou chamar o Samuel, chamo de Mateus, vou chamar o Mateus de Mateus, chamo de Samuel, mas isso acontece nas melhores famílias. Eu quero apenas ler um texto com os irmãos, não é necessário você abrir a Bíblia, que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel
designando-me para o ministério. Meus irmãos, eu não tive nenhum chamado tão especial, mas eu entendi o chamado de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e lá em 1984 entendia eu que devia me preparar um pouco mais para a pregação do Evangelho. Foi quando então fomos ao IBEL, depois ao seminário, e em 1990 tivemos o privilégio de sermos formados, nos apresentar ao presbitério Alto Paranaíba, que nos motivou, que nos acompanhou, que nos sustentou com suas orações e também financeiramente. Ali licenciado, fui pôr em prática essa licenciatura, a licença para pregar no presbitério Alto Tietê, em Suzano, e por mais um ano trabalhamos, depois igreja coreana, e aí uma vez ordenado, tenho batalhado, lutado, não é? Mas tem um hino que muito me marcou ao longo desses anos, e eu quero convidar os irmãos para que cantemos juntos, que é o de número 49. Esse hino, ele me marcou e tem me marcado ao longo desta caminhada, de número 49. Enquanto nós cantamos o hino de número 49 também, damos oportunidade aos membros que vieram preparados nessa noite de domingo para consagrarem também o seu dízimo, a que se levante do seu local e venha e consagre no gasofilácio, enquanto bendizemos a Deus com o hino de número 49. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Senhor,
vamos permanecer em pé. O nosso grupo de louvor, eles vão dirigir-nos a Deus em um cântico, e depois o nosso irmão André estará orando e também agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Queridos irmãos, vamos adorar a Deus com esse louvor. Nós já lemos o texto de Romanos 11:36, que diz que por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Nós louvamos a Deus porque Deus nos permite o privilégio de fazermos parte desses 30 anos, Pastor Saulo, do Ministério do Senhor. Que Deus continue honrando sempre o Senhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso nós queremos louvar a Deus, irmãos, esse hino em forma de gratidão ao Senhor. É um hino bastante conhecido, por isso louve conosco. O objetivo aqui é que nós todos louvemos juntos aquele que nos salvou, aquele que sustentou o pastor Saulo e a irmã Lúcia durante todos esses anos. Louvado seja o Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixe. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras. Tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe esquecer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Cante tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho,
o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Vamos dizer: nunca me deixes. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus. Ó Deus amado, se nós estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor, por intermédio do Teu sacrifício na cruz do Calvário, nos deu o privilégio de estarmos aqui, ó Deus. Nós somos salvos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu a salvação por intermédio de Cristo, e por isso nós somos alegres e gratos a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esses 30 anos de ministério do pastor Saulo, ó Deus amado. Obrigado pela vida, Deus, da sua esposa, a irmã Lúcia, os seus filhos, que têm ombreado o Teu servo durante todo este período, ó Deus. Ó Deus amado, neste momento, Senhor, nós queremos adorar a Ti e agradecer ao Senhor por aqueles irmãos, ó Deus, que no ato de fé, ó Deus, são fiéis a Ti por intermédio dos seus dízimos e ofertas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue cuidando dos Teus filhos, continue cuidando, ó Deus, da saúde dos Teus servos, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, ajudando eles, ó Deus, ó Pai, a serem fiéis, ó Deus, a cada dia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, com a Sua tão poderosa graça, ó Deus. Ó Deus amado, que o Senhor, ó Pai, continue cuidando dos Teus filhos, continue cuidando do celeiro dos Teus filhos, ó Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. E que nós, ó Deus, que a nossa vida, meu Pai, seja inteiramente, ó Deus, para a glorificação do Teu nome. Em o nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. E eu o convidei para o ano passado, não foi possível e ficamos temerosos e se daria certo esse ano, e deu, graças a Deus. Então nós temos diante de nós o reverendo Roberto, presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, que bondosamente, gentilmente aceitou o convite. O reverendo Roberto, ele anda por todo esse Brasil, uma pessoa muito ocupada, atendendo as necessidades conciliares da nossa igreja, e ele atendeu. Eu agradeço, reverendo, leve o nosso abraço à tua igreja, ao IBEL, onde tivemos parte da nossa formação. Eu quero passar a palavra ao senhor nesse momento, só fique à vontade. Meus amados, há convites que a gente não precisa nem pensar em responder sim. Eu não tinha outra maneira de falar, eu só podia dizer sim para o reverendo Saulo, para ele, para a Lúcia, para as alegrias. Hoje eu me senti um pouquinho mais velho do que sou. Eu estava olhando para o reverendo Saulo, olhando para o reverendo Edgar, e fiquei pensando, eu fui professor dos dois. Quando eles começaram a vida deles. E o reverendo Edgar ainda tem outra particularidade, eu fui pastor dele, quando ele era adolescente. Eu era responsável pelo campo de Coroamondel. E toda aquela região nossa ali do Alto Paranaíba, faltava pastor, e o pastor tinha de desdobrar. Ele não tinha nunca uma igreja só, ele tinha de assumir várias igrejas naquele período inicial, até que foi formando gerações de pastores para assumir aquela região. E o Saulo, eu tive o privilégio de recebê-lo, ele e a Lúcia no IBEL. Há um dado que deve ser sempre dito: o Saulo já chegou noivo no IBEL. E havia uma preocupação naquela época, vendo o Pêmito tinha aquela preocupação, receber um casal de noivos. Ele disse: nós temos tantas regras no IBEL, e as regras sempre rígidas contra namoro. O Edgar teve o privilégio de encontrar a dona Rita lá e namorar no mesmo período. As regras muito rígidas, nós pensamos, como que esse casal de noivos vão se comportar diante das regras que nós temos? E eles foram um exemplo para todos nós. Então, eu quero deixar isso muito claro, que no período deles, eles foram um exemplo de vida cristã, de testemunho, para todos nós ali no Instituto Bíblico. O
Fernando Pêmito, das reuniões dos professores, ele fez questão de registrar este fato. Isso alegra o nosso coração. E eu pude então acompanhar esse casal, depois do ministério, e os anos deles, o trabalho do Senhor, tem sido sempre um exemplo de vida piedosa e cristã para todos nós. Então, quando eu estou louvando a Deus por 31 anos de ministério, era para ser o ano passado, os 30 anos, mas a pandemia não permitiu, eu só posso dar muitas graças a Deus. E quando eu vi o Samuel, eu só lembrava dele bem pequenininho, eu olhei, comparei com o meu tamanho e disse: rapaz, você cresceu demais. Bem que os pais são altos, mas ele cresceu mais do que a normalidade. É uma graça de Deus ver o Samuel, e também saber que o Mateus já se casou, como Deus vai fazendo as coisas na vida. E você vai se casar daqui a alguns dias. Que Deus possa abençoá-lo e sustentá-lo, e usá-lo para a glória de Deus. Ver a Lúcia do mesmo jeito, com a mesma alegria, mesmo contentamento, o Saulo do mesmo jeito, magro ainda, com os cabelos brancos, e a gente vai passando os dias, vai recordando de cada coisa, de tudo aquilo que Deus faz por nós, de tudo aquilo que Deus dá a nós, no decorrer da história. É muito bom quando a gente olha isso. E olhando esses dois jovens, eu diria jovens porque eles foram meus alunos, dois jovens, com os cabelos brancos, eu fico pensando quantos anos já se passaram. Tem outro casal que está aqui, que também foi minhas ovelhas da Ibiá. E nosso campo pegava toda aquela região. Teve um ano que eu tinha 5 igrejas. Eu não dormia à noite, sempre viajando de um lado para o outro, porque eu tinha de atender aqueles campos. Eram épocas difíceis. Hoje, graças a Deus, eu estou há 39 anos na mesma igreja, na mesma cidade. Isso já é uma bênção. Mas no início era totalmente diferente, todas as coisas. O nosso texto de estudo dessa noite é um texto que eu creio que vai falar muito ao coração de cada um de nós, mas de uma forma muito particular ao coração do Saulo, porque representa muito aquilo que nós somos, nós obreiros. Está em Gênesis capítulo 49. Eu, quando quero buscar alguma coisa que me chama profundamente a atenção, eu sempre digo para minha esposa: é preciso voltar ao Gênesis. Gênesis capítulo 49, a partir do verso 22. Gênesis capítulo 49, a partir do verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas nesta noite, para que nós possamos louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome. Ensina-nos a entender os teus propósitos para a glória, para a honra e louvor do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, quando nós olhamos a figura pastoral, sempre vem diante de nós grandes nomes. Talvez se algum irmão já teve a oportunidade de ir dos Estados Unidos visitar a exposição de Billy Graham, deve ter observado as grandes cruzadas de Billy Graham, os grandes momentos da história de Billy Graham. Se um dia você puder ir
visitar a cidade, visitar a exposição, visitar ali a Fundação Billy Graham, você vai voltar impressionado do que Deus fez e como Deus usou aquele servo de Deus em todo o seu ministério e todo o seu trabalho. Mas uma das coisas que me chama profundamente a atenção é quando eu tive a oportunidade, dada por Deus, de estar em Genebra, visitando ali a igreja, visitando a região, vendo os documentos ainda expostos em bibliotecas oficiais do período de João Calvino. João Calvino foi pastor, tendo sido um dos maiores escritores, tendo sido o grande teólogo da igreja, tendo um homem que sistematizou toda a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo, todo o nosso corpo doutrinário, tudo aquilo que nós cremos, aceitamos, tendo comentado toda a Bíblia, com exceção do livro de Apocalipse, e os seus comentários falam até os nossos dias de hoje, com uma maneira tão profunda, tão clara, do que é o Evangelho para ele. Quando eu pude observar todas estas coisas, e visitando Genebra, eu fiz uma pergunta à pessoa que me atendeu: onde está o túmulo de João Calvino? E ele só pôde me responder: não há nenhuma marca do túmulo de João Calvino. Eu queria só para registrar um fato que sempre me chamou a atenção. João Calvino era um homem simples, extremamente simples. Mesmo tendo a história marcado a vida da humanidade em um período que vai antes de Calvino e um período pós-Calvino, no mundo moderno e contemporâneo. Mesmo nós temos tudo que nós existimos nos nossos dias, passamos por ele. Seja nas artes, seja na teologia, seja na educação, seja na evangelização, em cada situação que nós temos. Eu perguntei: onde está? Ele disse: não, ele não marcou o seu túmulo. Aí, relendo a história, Calvino deixou que nos últimos dias ele queria ser sepultado numa vala comum, como um soldado, porque ele nada mais era do que um simples soldado. Não há marcas do túmulo daquele homem. Os homens grandes muitas vezes passam a vida na simplicidade. Mas uma coisa marca esses homens: a profundeza da experiência com Deus Supremo. A experiência profunda com Deus. E quando eu escolhi esse texto, eu fiquei pensando na vida do Saulo, seu ministério, seu casamento, suas experiências, e eu só posso concluir que Deus, pela sua graça, é que o chamou. Deus, pela sua graça, é que o concedeu para o ministério. Deus, pela sua graça, é que o formou. Deus, pela sua graça, é que fez tudo na vida dele. Porque a sua vida foi afirmada junto à fonte. Junto à fonte que é Jesus Cristo. Esse é o ponto central para nós. É o ponto da grandeza de Deus, da soberania de Deus, que dirige toda a nossa vida em todas as circunstâncias do nosso ministério. Não existe outra maneira de exercer o ministério sagrado. Não existe outra maneira de ser pastor, se nós não estivermos junto à fonte. Podemos conhecer teologia, possamos conhecer outros assuntos, mas se nós não tivermos uma experiência profunda com Deus e uma vida calcada do Senhor, nós não teremos condições de sermos bênçãos aonde Deus nos coloca. Junto à fonte. Esse é o ponto central da nossa experiência marcada pelo chamado de Deus. Mas juntamente com isso vem outro ponto interessante. Se nós estamos junto com a fonte, nós de fato iremos abençoar outros. E quando levanta a história de José, traz esse ponto para nós. Ele era ramo frutífero.
seus ramos se estendiam. É de uma maneira nova a vida de José. Depois nós vamos falar dos seus problemas, suas dificuldades. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos como abençoar as pessoas. E o ministério, ele é calcado em um ponto de sermos frutíferos. Aonde Deus nos colocou e aonde Deus nos coloca. Eu sei que um período difícil para o rei do Saulo foi o período que ele trabalhou com os coreanos. Não foi um período fácil. Porque de uma hora para outra ele teve de ter um ministério totalmente diferente do ministério que ele sonhava em exercer. Foi um ministério de plantação de uma congregação, no meio de uma comunidade paupérrima de São Paulo, onde ele tinha de lutar com todas as dificuldades, fazendo mais obra social do que propriamente plantando a igreja. Mas ele foi bênção naquele período. Deus sustentou os momentos de lágrimas, de choro, os momentos de lutas, a luz ao seu lado. Nessas horas ele precisou mais do amparo da esposa do que qualquer outra coisa. Deus o sustentou. Mas ele foi chamado por Deus para ser bênção. Não foi chamado por Deus simplesmente para viver nas bênçãos. É diferente quando nós entendemos que nós vivemos nas bênçãos, quando nós compreendemos que nós somos chamados para sermos bênçãos. É Deus nos usando, é Deus cuidando de nós, é Deus usando as nossas vidas de uma forma diferente. E é isso que marca profundamente a vida, a história de José. Ele foi bênção na casa de Potifar, ele foi bênção na prisão, ele foi bênção no reino. Em todos os lugares, não importava o lugar que ele fora colocado, ele foi a bênção. Nosso irmão Saulo teve esse privilégio. Ele foi a bênção como evangelista lá em Vazante. Foi a bênção como estudante do seminário em Nova Odessa. Foi a bênção como um pastor naquela região do Alto Tietê. Na dificuldade daquela comunidade, num trabalho que os coreanos estavam tentando plantar, que era um trabalho mais social do que qualquer outra coisa. Por a bênção do Senhor em Araguaína, no Tocantins. Por a bênção do Senhor como pastor auxiliar do Edgar. Por a bênção do Senhor como pastor primeiro da terceira igreja e agora retornando da terceira igreja. E o que mais me alegra é quando nós estávamos conversando, ele disse: não, pastor, o nosso templo está para a rua de lá, mas o nosso templo mesmo vai ser na esquina. O terreno da esquina está preparado. Aí eu brinquei com ele, vai ser a grande catedral. Aí ele, com aquele sorriso dele, costumeiro, disse: é um grande desafio. Quando nós sonhamos e quando nós temos sonhos, nós somos bênçãos. Nós somos junto à fonte e nós somos ramos frutíferos. Nós nunca paramos. Nós nunca deixamos as coisas no mesmo estado que estão. Nós olhamos um dia além e um momento além do outro, pela graça de Deus, porque tudo que nós fazemos é para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Mas há uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. A vida de um homem, ela é marcada também pelas suas experiências, muitas vezes difíceis. Eu não posso aqui dizer quantas lágrimas derramadas, quantos choros, quantos momentos que a esposa teve de estar ao seu lado, quantas horas a esposa teve de clamar a Deus para que ele não desanimasse. Não nos cabe entrar em detalhes. Mas uma coisa que marca profundamente as nossas vidas está escrito nesse texto, verso 23.
os flecheiros lhe dão amargura, atira contra ele e o aborrecem. A vida de um servo de Deus, em qualquer circunstância da vida, é marcada por lutas. Todos aqueles que querem viver de uma forma piedosa serão perseguidos. Algumas vezes incompreendidos, algumas vezes questionados, algumas vezes não entendidos. E quando eu leio a história de João Calvino, me chama profundamente esses fatos. Era um homem que tinha algumas peculiaridades que poucos de nós possivelmente teríamos. Depois de iniciar a reforma em Genebra, ele foi expulso de Genebra. Expulso. Simplesmente eles chegaram para ele e afirmaram: nós não precisamos mais de você aqui. 3 anos depois buscaram de volta. E ele não questionou nada. E continuou o trabalho dele. O homem de Deus é o homem de Deus. Ele quer ser bênção. Ele sabe que vai enfrentar dificuldades, ele sabe que vai enfrentar lutas. Eu, quando leio a vida de José, eu fico pensando se fosse nós. Quando José é muito jovem, naquela tentativa, naquela luta dos irmãos, vendido pelos próprios irmãos, ele poderia ter dito: Senhor, por que me estão deixando ficar nessa situação? Por que me abandonas? E José então chega até a região do Egito como escravo. E como escravo ele cai na casa de Potifar. Ali ele foi escravo. Ali ele vai administrar a casa do seu senhor. Cuidar da casa. Cuidar de todas as coisas. Mas a esposa de Potifar começa a olhar com os olhos meigos para com José. E José simplesmente diz não. Fidelidade a Deus. O mesmo Deus que consentiu que ele fosse levado ali como escravo. O mesmo Deus que permitiu que os seus irmãos o vendessem. Como eu posso trair o meu Deus? A marca decisiva de uma vida é a fidelidade a Deus. A esposa de Potifar cria um drama. José vai para o cárcere. Ele não poderia saber que o cárcere é necessário da sua vida. Ele sofreu no cárcere. Mas foi um homem diferente do cárcere. Ao ponto do carcereiro entregar para ele as chaves da cadeia. E ali ele se manteve. Até o dia que foi libertado por Faraó. Meus amados, será que nós podemos imaginar isso na vida de alguém? Enfrentar lutas, dificuldades, barreiras, lágrimas, choros, injustiças, traições. Mas Deus é que sustenta as nossas vidas. É isso que faz de nós diferentes. Por isso, os flecheiros lhe dão amargura. Mas José nunca se abateu, porque o seu arco estava firme. E eu gostaria que os irmãos olhassem no final do verso 24, 2 palavras-chave que nós temos nesse verso, que nós muitas vezes passamos por ele sem olhar, pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Aqui há uma visão da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos momentos singulares. José é considerado um tipo de Jesus. E aqui a figura de Cristo é representada pelo pastor e pela pedra de Israel. É onde a igreja está edificada. E nós podemos olhar neste ponto e podemos compreender que toda a nossa vida, quando de fato nós estamos em Cristo Jesus, como estamos de fato uma vida no Senhor, nós somos edificados e somos pastoreados por Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus pastoreia as nossas vidas. Deus não nos deixa como órfãos, nem desprezados. Ele aquece as nossas vidas. Ele é a pedra angular das nossas vidas. Ele é o pastor dos pastores. É Ele que faz o nosso ministério ter sentido. E quando nós sentimos animado, Ele levanta a nossa cabeça. Por isso que o pastoreio é marcado com experiência cada dia mais profunda com o Senhor da glória. E experiência profunda com o nosso Deus, que dirige todas as coisas e cuida de todas as coisas para nós. Não é preciso, meus amados, olharmos a vida da igreja, se nós olharmos nessa dimensão, Deus, pela sua graça em Cristo Jesus, pastoreando pelo Saulo e cuidando dele. Em cada reunião, em cada momento, em cada circunstância, em cada parte do ministério, por isso nós agradecemos a Deus. A nossa gratidão profunda é a Deus. Ele é o que é, porque Deus assim o fez. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, que eu gostaria de colocar. Com bênçãos do alto, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Deus, pela sua graça, concedeu ao reverendo família. Deus, pela sua graça, concedeu família. Nós entendemos que herança do Senhor são os filhos. Nós não criamos os filhos para nós. Nós criamos os filhos para servir a Deus. Então Deus lhe deu filhos, Deus lhe deu oportunidades. E quando você vai olhar a história de Israel, você vai encontrar Manassés e Efraim. Manassés substitui uma das tribos que Levi não teve herança. Efraim substitui o próprio José, que seria a herança dele. Jacó teve 2 filhos. Dos 12 filhos houve 12 tribos, mas as 12 tribos não tinham herança iguais, porque a tribo de Levi não recebeu herança. Então, em vez de Deus, pela sua graça, simplesmente dividir em 11, Deus assim não o fez. Deus pegou José, um tipo de Jesus, e dividiu, colocou da família de José a benção também. Manassés e Efraim. É a bênção que vem especial. Saulo tem 2 filhos. Nenhum se chama Manassés e nenhum se chama Efraim. Um se chama Samuel, do Senhor pedi, e outro Mateus, símbolo da conversão dele. Mateus nada mais é do que o símbolo da conversão do irmão. Respostas de oração de Deus. Mas respostas de oração principalmente da Lúcia, que orou antes deles nascerem, consagrando-os ao Senhor, para a glória de Deus. Deus nos dá as nossas famílias. Então, de um lado, nós podemos olhar que, se nós temos um ministério dado por Deus, se nós temos adversários dados por Deus, também nós temos famílias dadas por Deus. Em outras palavras, tudo é Deus que faz por nós. Tudo é Deus que coloca nas nossas vidas o tempo dEle, na hora dEle, para a glória dEle e para o louvor dEle. Não somos nós que determinamos nada. Na história nós temos a oportunidade de ver as coisas crescendo dentro do projeto de Deus, dentro das bênçãos de Deus. Da maneira que Deus vai fazendo tudo como Ele quer. Deus já sabia que era necessário que tivesse 12 tribos, para que as 12 tribos pudessem ser os 12 tronos,
da igreja do Velho Testamento. E não era possível uma das tribos ser a tribo dos sacerdotes. E essa tribo não poderia receber herança da terra. Então, como Deus iria fazer todas essas coisas? Deus usa o lar de José. Na casa de José nasce Manassés e nasce Efraim. E ali está estabelecida as 12 tribos. São as bênçãos de Deus para nós. São algo especial de Deus para as nossas vidas. A história bíblica nada mais é do que a história de Deus cuidando de nós e abençoando a cada um de nós. Nós vivemos num mundo de iniquidade. E cada vez mais nós sentimos a iniquidade batendo às nossas portas. Quando nós olhamos, eu creio que cada um dos nossos queridos irmãos tem olhado e pensado: como será o mundo dos meus netos? E como será o mundo dos meus bisnetos? Como será a realidade daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 anos? Nós não podemos nem imaginar como será o mundo. Eu estava hoje estudando com a igreja Mateus capítulo 24. E estava dizendo para a igreja que esse mundo nosso cada vez mais está ficando iníquo. A iniquidade está crescendo cada vez mais. E ao mesmo tempo dizendo para a igreja que à medida que a iniquidade cresce, o amor vai se esfriando. O evangelho vai se expandindo, mas o amor vai se esfriando. Porque os homens se tornam cada vez mais jactanciosos e egoístas. Como será o mundo dos nossos bisnetos e netos? Mas nessa hora os meus olhos voltam para Deus. Deus tem bênçãos e mais bênçãos para nós. Deus vai abençoar a geração daqueles que creem nele até 1000 gerações. Como é bom nós entendermos isso, meus amados. Deus derrama a sua bênção sobre nós até 1000 gerações daqueles que o temem e o servem. Então compensa estabelecer nossas vidas junto à fonte. Compensa nós sermos bênção aonde nós estamos. Abençoar os outros, cuidar dos outros, fazer o serviço que Deus tem colocado em nossas mãos. Não importa se seja este ou seja aquele o serviço, mas aonde nós estamos devemos ser bênção. Devemos lembrar também que Deus, pela sua graça, há de trazer adversários sobre nós. Que tudo vem de Deus, até os adversários. Porque é Deus que permite. Até as lutas, é Deus que permite. Foi esse para mim um dos momentos mais bonitos da vida de José. Quando já estava no final da sua vida, quando os irmãos criaram uma mentira para que pudesse resolver o problema. José disse para eles: eu não estou no lugar de Deus. Por acaso sou Deus? Para castigá-los? Para puni-los? Eu não sou Deus. Será que nós temos compreendido isso, meus queridos? O segredo de toda a vida não é ser pastor, não é ser ministro da palavra, não ser um apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Eu tive a oportunidade de ver no escritório do pastor os livros escritos por vocês, pela igreja, na cópia da Bíblia escrita. 12 volumes estão lá, escritos por vocês. A Bíblia toda copiada à mão. O segredo da vida não é só essa paixão pelas Escrituras. O segredo da vida é vivermos junto à fonte. Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, irá de abençoar nossas gerações. Você que não casou ainda e está pensando casar, não desanime de casar.
Não olhe para o mundo e pensando, este mundo é tão iníquo, como eu posso ter filhos neste mundo? Glorifique a Deus e case rápido. E tenha filhos bonitos. E seus filhos serão abençoados por Deus. Porque é Deus que cuida das nossas gerações. É Deus que faz tudo por nós. É Deus que derrama as bênçãos sobre nós. Você que está namorando ainda, olhando com tanto apego para a sua namorada, estou vendo alguns irmãos aqui, olha com os olhos tão cheios de amor para a sua namorada. Meu querido, não perca tempo, organize a sua vida, peça o seu pastor a bênção e case logo. E tenha as alegrias do seu lar. Ah, mas o mundo está difícil ser sustentado. Deus é que sustenta as nossas casas. Deus é que derrama todas as coisas sobre nós. Em Cristo Jesus, Ele é o pastor dos pastores. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus pela vida do Reino Saulo. Mas é um dia para nós reafirmarmos que estar junto à fonte, enfrentar nossas lutas, ter nossa casa abençoada, é mais do que todas as coisas. É saber que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é a pedra e Ele é o pastor. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados, eu gostaria de convidar a Lúcia que viesse aqui à frente. Eu quero orar com o casal nessa hora tão especial. Não seria possível 30 anos de ministério sem a esposa ao lado. Pode se abraçar, não tem problema não. Vocês não estão no IBEL agora em 84, não. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida deste casal. Nós te agradecemos porque as suas vidas foram estabelecidas junto à fonte. Jesus Cristo foi o ponto central da vida deles. Desde o início do ministério, desde o decorrer de todos os dias, a fidelidade a Cristo Jesus, a fidelidade ao ministério, marcou profundamente a vida deste casal. Não importava o lugar que o Senhor os colocou, eles tinham de ser bênçãos. Muitas vezes sentindo as dificuldades, muitas vezes sentindo a aspereza do campo, mas o Senhor esteve ao lado deles. O Senhor esteve abraçando-os, consolando-os, animando-os, fortalecendo-os. E agora, ó Pai, eles são bênção aqui. E nós te louvamos pela terceira igreja de Uberaba, que os acolheu na sua volta, onde eles têm cumprido o seu ministério, onde eles têm sentido a alegria com seus presbíteros, com seus diáconos e com todo o povo de Deus. E nós te louvamos por este povo tão amado. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem dado e deu a eles filhos, netos, tudo para a glória e para a honra do Senhor. Abençoe, ó Pai, dia após dia a vida dos teus servos. Cuide do Saulo e da Lúcia, para que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Derrama sobre eles porção dobrada do Espírito Santo. Unja-os com óleo santo, para que eles continuem sendo essa bênção que é para todos nós. Que mesmo nas lutas, nas dificuldades, os seus olhos estejam sempre fixos na pedra e no pastor, que é Jesus Cristo. E em nome dele que nós oramos. Amém. E agora, amados, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa estar sobre este casal e sobre todos os casais aqui presentes, sobre todas as famílias e sobre cada um de nós, que temos nosso chamado para qualquer ministério que o Senhor tem nos dado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você.
e que o Espírito constantemente nos dê a fé para guardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Os irmãos podem se assentar. A você que atendeu o nosso convite, veio participar conosco desse momento tão agradável, a nossa gratidão, que Deus fortaleça e continue abençoando. Eu não vou citar o nome, as igrejas presentes, mas nossa gratidão por você estar conosco celebrando esse momento todo especial na minha vida, na vida de Lúcia, na vida do Samuel. Deus os abençoe. Ao pastor Roberto, que atendeu o nosso convite, aqui esteve, trouxe-nos essa palavra de incentivo, de ânimo, né, de despertamento. Nosso muito obrigado. Leve o nosso abraço à igreja, a irmã Solange, toda a família Ibelina, o pastor Edgar. Leve o nosso abraço à igreja, nosso presidente do presbitério, que Deus o abençoe, colega de quarto, colega de Bel, colega de seminário, presbitério, né? Isso é um fato, ele conta as histórias dele, né? Um dia eu chamei o Edgar para dar uma corrida em Patrocínio, né? E ele ficou pelo caminho naquela época, né? Até hoje eu continuo correndo, Edgar. Mas, meus amados irmãos, gentilmente os nossos irmãos SAF, Conselho, Junta Diaconal, prepararam ali um delicioso caldo para todos nós e todos estamos convidados. Nós temos um bolo para saborear, aniversário sem bolo também fica meio assim, né? Mas eu gostaria que você ocupasse lugar lá, pudesse participar desse momento festivo. O reverendo Roberto está convidado a continuar ali conosco, embora sabendo da dificuldade da distância. Ele volta para Patrocínio, embora se o senhor quiser ficar, tem lugar aqui, tem cama, tem tudo que o senhor quiser. Mas, meus amados, assim então está encerrado o nosso culto. Eu vou estar aqui com o pastor Roberto e Edgar, cumprimentando os irmãos, aqueles que por aqui passaram e estiverem conosco aqui. Que Deus dê a todos uma boa noite, uma boa semana, e que Ele refaça as nossas forças para continuarmos servindo, honrando e glorificando o seu bendito nome. Onde qualquer ser humano gostaria de estar.